Graça e paz, abençoados, tudo bem? Como é que estão? Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a esta série, uma série maravilhosa, mais este episódio. Bem-vindo ao meu canal aqui no YouTube, tá bom? Eu sou o evangelista William do MGA, amém? Essa é mais uma mensagem da graça e do apostolado. Como diz Romanos 1,5, nós recebemos a graça e o apostolado, nada de discipulado, hein? E este é o MGA, o Ministério Graça e Apostolado, também embasado em Romanos 1,5, que há 30 anos um ministério sério para pessoas sérias que levam a sério a palavra de Deus. Amém, abençoado? Então, mais um estudo da graça de Deus e do apostolado, a nova aliança para os que creem em Deus, o Novo Testamento. Essa é mais uma MGA, ok? Conforme nos capacita o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus Criador, em sua palavra Ele capacita quem crer. Tu crê? Então quem crer nesta palavra, esta daqui, está sendo capacitado pelo Senhor para o quê? Para ser ministro de uma nova aliança. Segundo Coríntios 3,6, Ele... Não é abençoado, vem aqui, por gentileza. Não é o homem quem nos capacita, de maneira alguma. Não somos nós que nos capacitamos. Não devemos nos sentir capacitados. Ah, sou super, capacitado, negativo. Quem nos capacita é Ele, o Criador, quem nos criou. É Ele o nosso Criador. É Ele quem capacita. Amém? Antes de mais nada, abençoados, mais uma vez eu peço perdão pelos ruídos. Eu estou em meu estúdio, em minha residência, portanto tem ruídos de uma residência. Estava chovendo agora há pouco, acho que vai voltar a chover ali. Então vocês podem ouvir alguns ruídos, ok? Mas como eu estava falando, olha, quem nos capacita é Ele. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra gravada em pedras, da lei, antigo pacto, antiga aliança, mas do Espírito, porque esse é o ministério espiritual, a nova aliança. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Portanto, eu sigo nesta obra, ok? Sigo nessa obra, iniciando e vamos para frente. Olha, tu está na série Panorama da Graça, um resumo das cartas do apóstolo Paulo aos cristãos. Um resumo só, tá, amados? Olha só, é apenas um resumo, tá bom? Eu deixei na descrição o link das cartas do apóstolo Paulo sendo esmiuçada, detalhada pelo nosso apóstolo Marcos Gomes, pelo MGA, Marcos Gomes Apóstolo. Ele sim está esmiuçando versículo por versículo. Quer aprender detalhadamente a carta do apóstolo Paulo aos Romanos? Então acessa o canal do MGA, do Ministério Graça e Apostolado Oficial, e tu vai ter um estudo profundo das cartas, que é entendendo a carta aos Romanos, entendendo a carta aos Gálatas, entendendo Coríntios, etc. O apóstolo Marcos Gomes é inspirado e movido pelo Espírito Santo. Ele fez este estudo detalhado e aqui é apenas um panorama, somente um panorama. Apesar de que dá trabalho, mesmo sendo um panorama, dá trabalho. Por que dá trabalho? Porque eu faço a gravação, tem aí o vídeo, esta câmera aí deu um problema, eu fiquei sem câmera. Eu tive que solucionar isso, graças a Deus consegui. Tá aqui, ó, minhas belezinhas aqui voltaram, estavam lá no litoral, aqui, ó, minhas lentes, câmera. Eu vou experimentar gravar com ela outro dia, qualquer hora dessa aqui, ó, para ver a qualidade. Elas voltaram, aliás, irmãos, bom, então é só um panorama, ok? Mas dá trabalho, tem que editar, eu faço a captação aqui, olha, do áudio separadamente, tá bom? Tem que editar, então dá um trabalho, mesmo sendo só um panorama, ok? O meu não é ao vivo,
O meu é gravado, é editado, não tem como eu fazer ao vivo as coisas. Por conta de muitos afazeres, os irmãos já sabem aí. Eu falo frequentemente, tenham paciência comigo, tá? Porque demora mesmo os meus vídeos a subirem no YouTube. Demora mesmo, irmãos. Eu não tenho tempo, tenho que editar, dá um trabalho. Mas é isso daí. Imagina, me veio aqui à mente agora, imagina o trabalho que tem tido o evangelista Igor. Rapaz. Parabéns, irmão Igor. Glória a Deus pela sua vida. Irmãos, o trabalho que o irmão Igor está fazendo, e ele está fazendo animação. Eu sei o que eu estou falando. Animação, e ele ainda faz a narrativa, a narração. A animação dá trabalho, irmãos. Vocês sabem essas propagandas que tem na TV de 30 segundos, de 1 minuto? Às vezes leva dias para serem feitas, semanas. Eu já trabalhei em TV, irmãos. Antes de eu trabalhar para o governo agora, eu já trabalhei em rádios, eu tenho o registro profissional de jornalismo, já trabalhei em TV e eu sei o que estou falando. Dá um trabalho lascado. Rapaz, vocês não têm ideia. E o Igor, o evangelista Igor do MGA, tem feito um trabalho espetacular. Espetacular. O link de animação explicando a Bíblia, como funciona, a dinâmica da Bíblia, porque ela é uma carta. O remetente, sempre Deus, através dos homens, seus profetas, discípulos, quem ele quis usar para falar com o povo, para escrever a Bíblia. Mas é uma carta. Ele é o remetente, o destinatário são pessoas, às vezes, de determinadas épocas, algumas coisas exclusivamente para aquele tempo, para aquela época, para aquele povo. É uma carta. É igual nós recebemos uma carta. Meu vizinho, ele vai abrir essa carta. Imagina que é uma cobrança, exemplo, uma cobrança para mim. Aí ele vai pagar essa dívida? Não, porque ela é minha, direcionada a mim, destinada a mim. Então tem remetente e destinatário. E o Igor faz esse trabalho com essa animação de maneira incrível, incrível. Lá no Ministério Graça e Apostolado Sede em Santo André, eu estava lá neste dia que ele estava apresentando. A pastora Sueli me chamou, tá aí alguns vídeos lá no MGA, no canal do MGA. Eu acho que eu vou reproduzir esse vídeo aqui no meu canal, ele apresentando esse trabalho incrível. E o link está aqui abaixo, ok? Bem como o link, o estudo Entendendo a Carta do Apóstolo Paulo aos Romanos, também aqui abaixo. Dos Hebreus que eu gravei, eu também já atualizei, tá lá, Entendendo Hebreus detalhadamente, pelo apóstolo Marcos Gomes, também está lá. Beleza? Aqui é só um panorama da graça. Panorama da graça. Dá uma olhadinha, irmãos, olha só que bacana. Olha, essas coisas que eu faço aí, olha, eu mexo com artes gráficas, sou web designer, então essas coisas também dão um trabalho danado, tá bom? E hoje, um panorama da carta de Paulo aos Romanos. Amados, olha, essas imagens são imagens criadas, ok? Meramente ilustrativas, apenas para dar uma ilustração ao que estamos falando, conversando aqui, tá bom? Um panorama da carta de Paulo aos Romanos, ok, amados? Vamos lá então ao estudo. Essa aqui é uma introdução do panorama da carta de Paulo aos Romanos e quero falar para vocês o seguinte: essa é uma carta do apóstolo Paulo aos crentes lá em Roma, tá bom? Aos crentes que se converteram ao Senhor Jesus Cristo em Roma. A igreja foi formada e o apóstolo Paulo, ele escreveu cartas. Remetente, inspirado pelo Senhor, o remetente Deus, através das mãos, da boca, da vida do apóstolo Paulo, escreveu essas cartas aos crentes em Roma, ok?
E ele escreveu por volta do ano 57 depois de Cristo, quando estava em Corinto. Ele estava lá em Corinto, na Grécia. E ali ele trabalhava como fabricante de tendas junto com Áquila e Priscila, né? Um casal de judeus que havia sido expulso de Roma. Neste período, ele se preparava para ir para Jerusalém. Ele tinha um desejo também de visitar a igreja de Roma, que ele não havia fundado, mas que era composta por judeus e gentios convertidos ao Evangelho, ok? Judeus e gentios convertidos ao Evangelho. Havia judeus, e como há hoje, em toda parte, em todo canto do mundo, há judeu. Em Roma também, até porque Roma foi opressora de Israel por muitos anos, e tinham judeus que viviam em Roma. E gentios, obviamente, romanos, entre outros de outros lugares. Ali foi formada a igreja, não fundada por Paulo. E aí Paulo escreveu essa carta para os judeus e gentios convertidos ao Evangelho. O propósito de Paulo, ao escrever essa carta, era o quê? Apresentar aos romanos a sua compreensão do plano de Deus para a salvação da humanidade. Olha só que importante isso. Paulo teve revelações. Paulo compreendeu a obra de Deus para a humanidade, da salvação. E Deus levantou Paulo como pregador dos gentios, que somos nós, mais uma vez. Gentios são todos aqueles que não são de descendência israelita, não são hebreus, ok? Gentios que não são judeus, não são de descendência, principalmente não são de descendência israelita, não são hebreus. Todos são gentios, os brasileiros, os nossos vizinhos aqui, os argentinos, paraguaios, uruguaios, os colombianos, venezuelanos, chilenos, os americanos, os europeus, ok? Os japoneses, chineses, coreanos. 90%, 99% do povo nessa terra é gentios, mas insistem em querer viver como judeus, principalmente como hebreus, como israelitas. E o nosso apóstolo é Paulo, ok? Para ele nos trazer essa compreensão do plano de Deus para a humanidade. Através do que? Da fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus. E o tema central dessa carta é a gratuidade da salvação que vem pela fé em Cristo, que revela a justiça de Deus e sua graça para com todos sem distinção. Então, o tema principal é a gratuidade, que é de graça. As pessoas não conseguem aceitar isso. Como é que pode um trem desse, rapaz? Se eu pego um presente, se eu pego algo, quero doar, dar para alguém, regalar, como diz em espanhol, para uma pessoa, dar de presente, gratuitamente, a pessoa, não quero porque é de graça, cobre por isso, por favor. É de graça, estou te dando. As pessoas não conseguem entender, querem fazer obras, querem fazer sacrifícios, querem pagar isso e aquilo de graça. Então, o tema central dessa carta é a gratuidade da salvação pela fé em Cristo, que revela a sua justiça, a de Deus, né? E sua graça com todos, sem distinção, sem fazer acepção. Vamos à próxima página, ainda a introdução. Ao longo dos 16 capítulos, nós acompanhamos o ministério de Paulo durante as suas viagens para passar às pessoas os ensinamentos de Cristo. Deixa eu tomar um gole aqui, porque é o seguinte. Vou tomar um gole de água. Irmãos, ensinamentos de Cristo. Eu deixei em azul e grifado, porque isso o Espírito Santo me chamou muita atenção. E eu quero compartilhar com vocês. Nós acompanhamos o ministério de Paulo aos Romanos, nessa carta, em suas viagens para passar às pessoas os ensinamentos de Cristo. Aí eu pergunto, ensinamentos de Cristo? Oi? Como assim? Como é que ele aprendeu algo de Cristo? Como é que ele aprendeu isso? A única vez que eu vejo ele aprendendo de alguém
alguma coisa foi de Gamaliel. Quando ele ainda era Saulo, ele aprendeu todo o judaísmo, aprendeu a lei, a Torá, aprendeu o Antigo Testamento, aprendeu tudo do judaísmo, do povo de Israel, da primeira aliança, aos pés de Gamaliel. Ele diz isso lá em Gálatas. E olha, Gamaliel era o cara dos fariseus, era um dos sacerdotes principais dos judeus, dos fariseus, das sinagogas. Paulo se destacou dentre muitos da idade dele, mas ele largou tudo que ele aprendeu da religião judaica, que ele nasceu. Eu nasci, é minha tradição, é a tradição da minha família, como é que eu vou abandonar isso? É a tradição é da minha religião. E Paulo, ele nasceu no judaísmo. Nasceu israelita, descendente israelita, hebreu, fariseu. Ele se destacava dentre os da idade dele no farisaísmo, no judaísmo, na religião dele, se destacava. Ele acreditava piamente, cegamente, que o que ele fazia era o correto, era a verdade, era o correto. Tanto que ele usava de violência quando ele ainda era Saulo, usava de violência para encarcerar, prender os do caminho, os cristãos, os crentes que se converteram às mensagens de Cristo. Ele prendia, ele estava ali quando apedrejaram Estevão, ele estava segurando as capas dos apedrejadores. Ele estava ali, consentindo. Não duvido nada se ele jogou uma pedrinha em Estevão também. A Bíblia não diz, mas não duvido nada. Não duvido. Mas aí ele largou tudo, porque a luz da graça de Deus, a luz de Cristo, a justiça de Deus veio sobre ele quando ele ainda estava indo para Damasco prender os crentes. E aí as escamas caíram, ele voltou a enxergar e começou a ter os olhos iluminados pela graça. Aleluia! Igual nós também, hoje em graça, os olhos cada vez mais iluminados neste ministério MGA, o ministério Graça e Apostolado que Deus levantou nessa terra, iluminado pelo Espírito Santo, iluminado pelo Senhor, iluminado pela palavra da graça, pela nova aliança, por Cristo Jesus. A mesma luz que envolveu a Paulo nos envolve e nos traz essa luz para enxergarmos na Bíblia essa justiça de Deus. E muitos cegos por aí. Deus usa o instrumento MGA, Ministério Graça e Apostolado, para trazer para nós a justiça dele. E Paulo, ele passa para as pessoas esses ensinamentos. Mas como que ele aprendeu isso? O apóstolo dos gentios. Como que ele vai falar esses ensinamentos aos romanos? Se ele não esteve com o Senhor Jesus. Ele não andou, ele não foi discípulo de Jesus. Nós não somos discípulos de Jesus. Por isso que nós não seguimos Jesus de Nazaré. Nós não seguimos o Nazareno. Não. Se engana e muito as pessoas que pensam que devemos seguir o Nazareno. Ele mesmo, o Nazareno, Jesus, o Nazareno, Jesus. Nos dias de sua carne significa quando ele estava aqui na terra, como homem. Ele mesmo disse: eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Está claro ou não está claro isso, como diz o nosso apóstolo Marcos Gomes? E eu uso
essa expressão para perguntar: isso não está evidente? Não está claro que Jesus de Nazaré veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel? Em Mateus 10:5, ele orienta, ele dá uma missão. Missão dada é missão cumprida. Não vai nem para a esquerda nem para a direita. Vai conforme a missão. Ele disse aos discípulos para não irem aos samaritanos, aos gentios. Mateus 10:5, dá uma olhada. Os discípulos de Jesus, Mateus, Marcos, Lucas, João, Tadeu, Bartolomeu e etc. Os 12 não eram para irem pregar o que eles estavam aprendendo de Jesus para os gentios. Por quê? Porque o apóstolo Paulo já tinha sido escolhido desde a antiguidade, profetizado lá em Isaías 49. Dá uma olhadinha, Isaías 49. Dá uma olhadinha. Leia. Luz para os gentios, o apóstolo Paulo. Ele já tinha sido escolhido para ser nosso apóstolo, inclusive para os romanos. E ele ia passar para os romanos esses ensinamentos. Mas como? Como que ele ia fazer isso? Se ele não andou com Jesus. Veja. Vamos aqui, olha a tela. Vamos dar uma olhadinha aí. Vamos aqui. Eu separei um negócio aqui para vocês. Como assim? Ensinamentos de Cristo. Como assim, irmãos? Ensinamentos de Cristo. Como assim? Eu vou voltar nessa página depois, meus irmãos. Parei aqui. Eu parei aqui em Ensinamentos de Cristo. Eu vou voltar, tá? Como assim? Vamos dar uma olhadinha. Como assim? Simples. Assim, olha. 1 Coríntios 3:10. Conforme a graça de Deus que me foi concedida. Amados, foi concedido a ele tudo que o apóstolo Paulo ensina para as igrejas, através de suas cartas. Deus concedeu a ele, para ele cumprir a carreira dele, que ele fala no final da vida que cumpriu bem. Para ele cumprir o ministério dele, que é apóstolo dos gentios, enviado, apóstolo, ou seja, enviado aos gentios, para ser nosso pastor, para ser nosso evangelista, para ser nosso profeta, para ser nosso mestre. Ele mesmo fala: eu sou mestre dos gentios. Em espanhol, maestro, professor, ensinador. Ele recebeu, ele não andou com Jesus. Então, como ele ia passar os ensinamentos de Jesus? Porque o Senhor deu a ele. E por que estou dando ênfase a isso? Por quê? É para as pessoas entenderem que nós, gentios, devemos estar alicerçados no que ele, Paulo... Nós não veneramos Paulo. Ele não é nosso Senhor, nosso Deus. Não, irmãos. Muitos por aí, na carne, não sei qual motivação, mas na carne dizem que os pregadores da graça, o pessoal do MGA e etc., veneram a Paulo. Que imagina? Estão malucos? Nós veneramos ao Senhor Jesus, o único que é digno disso, ao Deus Criador. Mas Paulo foi enviado para nós, como nosso apóstolo, nosso pastor, que nos traz capim gordura, nós, ovelhas do Senhor. O Senhor Jesus disse: eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Nós temos que andar em pastos verdejantes. Somos ovelhas do Senhor Jesus. E, através de Paulo, as ovelhas que são de outro aprisco, o Senhor Jesus também disse: me importa conduzir, guiar, ensinar outras ovelhas que são de outro aprisco,
que são gentios. Ele estava primeiro se referindo ao aprisco de Israel, as ovelhas perdidas à casa de Israel, que estavam no aprisco israelita. Aprisco é como um curral, o curral das ovelhas. Mas tinha outras ovelhas de outro aprisco. Somos nós. Existem outros apriscos, tem ovelhas por aí, irmãos, perdidas, que não estão ouvindo a voz do Senhor. E o Senhor Jesus diz: as minhas ovelhas ouvirão a minha voz e me seguirão. Por isso esse trabalho aqui do evangelista William do MGA, por isso o trabalho do evangelista Igor, por isso o trabalho dos pastores e pastoras do MGA, por isso o trabalho da pastora Sueli, o trabalho do Miloa, que é o grupo de louvor do MGA, por isso o trabalho do apóstolo Marcos Gomes, porque tem ovelhas espalhadas por aí, por isso os outros MGAs. Aliás, essa palavra, as minhas ovelhas ouvirão a minha voz e me seguirão, veio acalentar meu coração quando eu estava no banho, e eu falo sem vergonha. Estava falando porque é o tempo todo, irmãos. Eu estou ouvindo, já falei para vocês. O que é aqui meu fone? Ó? Eu fico ouvindo em todo momento que eu estou em casa, fazendo os meus trabalhos, as minhas coisas. Eu estou ouvindo e me alimentando de capim gordura, não de mato seco, como por aí o sistema oferece para as ovelhas do Senhor. E eu estava ouvindo uma ministração do MGA, rapaz, me fugiu, hein? O MGA não é de São José. Não é de São José, sim. MGA São José. Eu estava ouvindo. E isso veio acalentar meu coração. Eu estava um pouco aflito. E o Senhor me trouxe essa palavra e foi incrível. Foi incrível. Então tem ovelhas por aí por esse trabalho. Entendeu? E o apóstolo Paulo, ele recebeu essa graça de Deus, foi concedida a ele. Olha só, irmãos, isso aqui, ó. Presta atenção nisso. Não é o motivo deste panorama da carta do Paulo aos Romanos, mesmo porque é Coríntios, tá? Mas só para que vocês entendam esta passagem aqui, que o apóstolo Paulo para os romanos, ele ia trazer para os irmãos lá em Roma os ensinamentos de Cristo. Mas como se ele não andou com Jesus? Como assim? Porque ele recebeu a graça de Deus que foi concedida a ele. E ele, como sábio construtor, ele, não Pedro, Tiago, João, qualquer outro discípulo de Jesus Nazaré, não. Ele, como sábio construtor, balançou a câmera ali. Como sábio construtor, lançou o alicerce. Vamos esmiuçar isso no panorama da carta aos Coríntios, mas também tem no canal do MGA, Entendendo Coríntios, ok? E por que Paulo sabe das coisas do Senhor Jesus Cristo? Porque ele recebeu de Jesus Cristo, amados, por revelação. Olha só, Gálatas 1:12. Não recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Pelo contrário disso aqui, ó. Pelo contrário do quê? Contrário disso aqui, ó. De ter recebido de alguém, de alguma pessoa, ter ensinado, alguma pessoa ensinada a Paulo. Pelo contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Irmãos, deu uma entortadinha na câmera ali, mas sem perder o foco. Pelo amor de Deus. Compartilhe esses vídeos aí, vocês que já são da graça. Compartilhe com outras pessoas. Gente, olha só. Ele recebeu de Jesus Cristo. Então, o que o apóstolo Paulo prega e nos ensina foi o Senhor Jesus que mandou ele nos ensinar. A nós gentios foi o Senhor Jesus. Não foi mais nenhuma outra pessoa, foi o Senhor Jesus. Ele recebeu de Jesus o que ensinar a igreja, a responsabilidade de ensinar a igreja de Cristo, que começou após a cruz, a nova aliança que começou após a cruz, o evangelho da graça que começou após a cruz e não começa em Mateus, Marcos, Lucas e João, não começa em Mateus. Outro engano, já tem aqui uma mensagem no meu canal,
e também no canal oficial da MGA sobre isso. Outro engano, rapaz, eu vou voltar a falar exclusivamente sobre isso de novo. Ele recebeu de Jesus Cristo as revelações para a igreja, mas os caras não estão fundamentados no alicerce de Paulo, como diz 1 Coríntios 3,10. Não estão fundamentados. Eu gostaria muito, eu estou aqui com Coríntios 3,10 aberto, eu gostaria muito de desmiuçar aqui, mas não agora. Lá no panorama aos Coríntios eu falarei um pouco. Mas tem o canal do MGA, o apóstolo Marcos Gomes esmiuçando a carta de Paulo aos Coríntios, entendendo Coríntios. E aqui é só um panorama. E demora, hein? Porque é fonte inesgotável. É fonte inesgotável, mesmo sendo um resumo, um panorama. Olha, se eu quiser, e o Espírito Santo tem poder para nos mover, ele fica aqui nos alimentando, nos instruindo, nos levando por horas, falando sobre a carta de Paulo aos Romanos. Irmãos, ele recebeu de Jesus Cristo, por isso que ele vai passar para os romanos os ensinamentos de Cristo. E nesta carta o apóstolo, além de desejar visitar a igreja de Roma, ele também queria ir para Jerusalém e levar a palavra do Senhor para a Espanha. A gente pode conferir em Romanos isso. Mas não conseguiu cumprir esse desejo porque foi preso. Onde? Lá em Jerusalém. Foi preso em Jerusalém. Vamos ver aqui, ó. Após isso, foi enviado para Roma em prisão domiciliar, onde continuou pregando a palavra do Senhor, escrevendo suas cartas, né? Nesta carta aos Romanos, o apóstolo relata sobre a justiça de Deus, condenando uma vida de pecados na carne, deixando claro a importância de Deus em nossas vidas. Amém? Vamos avançar. Graça e paz, amados, seja bem-vindo, tu que está chegando agora. Este é um panorama da carta de Paulo aos Romanos, tá? Na carta de Paulo, nós podemos ver a justificação que é pela fé. A justificação. Paulo explica como a justiça de Deus é revelada pela fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Capítulo 1, do 16 ao 17, fazendo um resumo, trata deste tema da justificação pela fé, não por obras mortas da lei, do antigo pacto. É pela fé. Simplesmente crê no Senhor, já está justificado. Mas é isso que o povo não consegue entender, o povo do sistema das religiões, do sistema religioso evangélico. É grátis. É de graça. Romanos trata isso, a gratuidade da justiça de Deus. Justificação pela fé. Pela fé. A fé é abstrato. Não é nada palpável. É abstrato. Eu não tenho que pegar esta água que supostamente os caras falam que é ungida, água do Rio Jordão. E olha, os caras são maliciosos, né? Para dar mais peso ao que eles querem vender, ao capim seco que eles dão para as ovelhas do Senhor, eles ainda dão de malícia. Olha, peguei lá de Israel, nós viajamos para Israel, trouxemos essa água de lá. É do Rio Jordão. E o povo, coitado do povo. O povo acredita. Acredita também porque não são bereanos, né? Como diz Atos 17:11. Porque os crentes na Bereia, os crentes bereanos, eles ouviam a mensagem dos apóstolos, Paulo, Barnabé, e corriam nas escrituras para conferir, para ver se era isso mesmo. Mas hoje o povo tem preguiça. É muito cômodo só ouvir o
o suposto pastor, o suposto apóstolo, o suposto pregador, evangelista falando qualquer abobrinha da palavra de Deus, os iletrados, os teólogos. Ih, rapaz, viu? Não é porque é teólogo, não é porque é formado em teologia, doutorado, mestrado, não é porque é famoso, hiper, mega, blaster, famoso, 10, 15, 20 anos pregando aqui e ali, essas mega conferências que existem. Não, isso aí é nada. Isso aí nada é uma coisa. O apóstolo Paulo disse que o que ele aprendeu aos pés de Gamaliel, o apóstolo Paulo, ele considerou como esterco, como perda. Imagina. Isso aí nada é a mesma coisa. Agora os bereanos inteligentes, eles ouviam, antes de colocar no coração, eles iam conferir para ver se era isso mesmo. Agora o povo não. Aí os caras pegam uma água dizendo que é lá do Rio Jordão, olha, bebam, que isso, que aquilo, que vai acontecer isso, e vai acontecer aquilo. Não, nada a ver. Nada a ver. Aí para estimular a fé. Não tem esse negócio de estimular a fé. A fé é estimulada pela pregação do Evangelho. A fé ela vem pelo ouvir, não por objetos, por nada. A justiça de Deus, como trata o capítulo 1 de Romanos 16 a 17, ela é revelada pela fé. É igual o vento. O vento ele é invisível, mas ele está aí, ele existe. Ok? A fé também, ela é invisível, não se vê a fé. Aliás, se vê, na verdade se vê, mas de uma maneira específica. Assim como o Senhor Jesus viu a fé de muita gente pelas atitudes, não por coisas materiais, não, pela atitude de fé. A atitude, eu creio, agiu, como por exemplo os que desceram aquele paralítico pelo telhado enquanto ele estava numa casa pregando. Aquilo é atitude de fé. Ir para um culto é atitude de fé, irmãos. Eu vou falar por quê. Quando eu moro em Campinas, o MJA é central, o MJA sede em Santo André. Olha só, eu moro em Campinas, no interior, capital do interior, Campinas. Tem os irmãos de Sumaré, os evangelistas de Sumaré, Sorocaba, Minas. Rapaz, isso é atitude de fé, hein? Como a pastora Sueli falou neste dia, neste culto, que estava lá reunido os irmãos evangelistas de Sumaré, de Sorocaba, de Minas, eu cheguei lá também, de Campinas. Tem que ter um mover, aqui ó, tem que ter um mover do Espírito Santo, hein? O trabalho que o irmão Igor tem, no trabalho dele evangelístico, tem que ter o mover do Espírito Santo. Tem que ter o mover. Eu para chegar lá, irmão, isso é atitude de fé. Eu para chegar lá, neste dia, eu passei por duas enchentes, estava chovendo, mas chovendo, hein? Maiando água. Teve 2 momentos que eu parei, além da demora, Marginal Tietê, rapaz, às vezes eu levo quase 3 horas para chegar lá. Eu gostaria de morar lá próximo, mas enfim, Deus me colocou em Campinas, enfim. Teve 2 momentos que eu falei, eu vou ficar nesse alagamento. Eu parei com o meu carro, abençoado por Deus. Eu vi a atitude dos outros motoristas, como eles passavam e dando certo. Aliás, isso é um engano, né? Isso é um engano, mas enfim. Eu falei, vou fazer assim, assado, e fui. Passei pelo primeiro, depois outro. Falei, Jesus amado, eu vou chegar lá que hora? No Amém? É no Amém que eu vou chegar? Mas assim, eu estava acompanhando o culto no carro. Né? Meu carro abençoado tem uma tela e eu consigo ver. Eu estava vendo pelo carro. Eu falei, Jesus amado, eu vou passar o culto inteiro assistindo aqui no YouTube, dentro do carro.
outra enchente. Falei, ô meu pai do céu, e agora? E agora? O que eu faço? Essa tava pior. Essa eu tremi na base, eu fiquei com medo, hein? Vi de novo a atitude dos carros e pá, passei, graças a Deus. Mas choveu em São Paulo, eu já vi, e o trânsito? Rapaz do céu, e o trânsito? Meu Deus do céu, eu falei, ô Jesus, me dai graça. Mas eu fui para o Ministério Graça e Apostolado, nosso Ministério de André, cheguei. Quase no amém, mas cheguei. Amados, isso é atitude de fé. Ah, eu sou o cara, não, nada a ver, sou nada. Eu não sou nada, sou filho do rei. Só com o coração ardendo por esse trabalho. Não tendo tempo para fazer, para nada, mas a gente tenta. E vamos seguindo, tocando o barco. O MJ está aí há 30 anos subindo os vídeos do YouTube. Eu comecei ontem. Tem tempo ainda, hein? Se o Senhor não vier antes, não me recolher antes, né? Eu tenho tempo, amém? E a justiça vem por fé. A tua fé, o Senhor Jesus falou, falava frequentemente, a tua fé te salvou, a tua fé te curou, vai, porque a tua fé é tua fé. Abstrato, é a fé, não é nada. Então, Romanos trata disso do capítulo 1, 16 ao 17. A justificação que é pela fé. Voltamos aqui, olha, irmãos. A condição... Romanos 3, 21 a 24, fala da condição humana pecaminosa antes da cruz, mas agora se manifestou uma justiça. Por isso que ele fala, mas agora... Romanos 3, 21 a 24, veja só, mas agora o quê? Agora, em Cristo, agora, depois da cruz, agora em Cristo, agora depois da cruz, agora, neste momento presente, agora, depois que Cristo morreu, mas agora se manifestou uma justiça. Por que se manifestou, irmãos? Se manifestou por conta da obra de Jesus na cruz. Então agora, depois que Cristo veio, cumpriu a lei, depois que ele nasceu em Mateus 1,18, fala do nascimento. Mateus, Marcos, Lucas e João ainda é lei, ele nasceu sob a lei, viveu e cumpriu a lei, é lei. Hebreus 9,15, leia. Hebreus 9, 15, 16, 17, leia. O crente que está no sistema religioso evangélico, leia. Mateus, Marcos, Lucas e João, é lei. Eu ranquei a página que dizia Novo Testamento depois de Malaquias, porque Mateus é lei. São cartas, são livros históricos. Hebreus 9, 16, 17 diz que um testamento só é validado com a morte daquele que o fez, do testador. Enquanto ele vive, não tem validade. Está claro ou não está claro isso? Como diz nosso apóstolo Marcos Gomes. Poxa vida! Ah, não quer crer? Então leia o Código Civil Brasileiro. Vai lá ler o Código Civil Brasileiro. Vai ler. Se não me engano, artigo 300 e alguma coisa. Vai ler. Se teu pai te deixa um testamento, alguém, qualquer pessoa, deixa para tu um testamento, tu vai requerer o que ali foi destinado para ti. O testador, um amigo muito rico, teu pai, sei lá quem, fez um testamento. Olha, essas 20 casas aqui é para o fulano. Tu vai requerer essas 20 casas quando? Quando ele está vivo? Claro que não. Só depois que ele morre. O Código Civil diz isso. Aí começa a ter a validade do testamento. Entenderam? Por isso, enquanto ele vivia, Jesus de Nazaré, nos dias de sua carne, ele veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel, mostrar para ele o que seria a graça de Deus, mostrar para ele mostrar para eles essa transição. Ele estava numa transição da lei do antigo pacto para a nova aliança. Meu Deus do céu, é muito claro, para a nova aliança. Antes Deus tinha uma aliança com o povo, a antiga.
ele tinha um acordo, antigo pacto, pacto, um acordo. Tinha uma aliança que ele revelou a Moisés, escreveu a lei em pedras. Mas até Isaías profetizou que chegaria tempo que ele faria uma nova aliança na cruz. Mas o povo quer viver, rapaz do céu, na antiga aliança. Nem judeus são, nem israelitas são, nem hebreus são. Tudo gentil querendo viver como israelita. Por isso que nós chamamos as igrejas do sistema religioso evangélico, principalmente, entre outros sistemas religiosos que tem por aí, até o católico, querem viver como judeus, como israelitas, fazendo as obras lá da lei, do antigo pacto, do Antigo Testamento, os costumes lá daquele tempo. Nossa, é muita cegueira. Mas também está dito em Corinto, aliás, em Coríntios, para os crentes em Corinto, por quê? Toda vez que é lida a antiga aliança, um véu cobre os seus corações, que é o entendimento, ou seja, eles não conseguem enxergar. Está escrito isso. Vamos continuar aqui, amados. Mas agora, depois da cruz, se manifestou uma justiça que provém de Deus. Olha isso aqui, provém de Deus. Não é do homem, não é do MGA, não é do apóstolo fulano, ciclano, beltrano, do evangelista A, B ou C. Provém de Deus, independente da lei. Pô, rapaz do céu, meu Deus do céu, mas como é claro, né? Olha a diferença de ter os olhos iluminados. Olha a diferença de estar no ministério que te ensina a verdade, que é Cristo, que é a graça de Deus, que é a graça, o apostolado, independente da lei, provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Eles testemunharam, profetizaram. A lei sempre direcionou a obra de Deus para a graça, para a cruz. Os profetas a mesma coisa. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Como é que está escrito aqui, irmãos? Para todos os que fazem jejum, para todos os que vão para o monte, para todos os que comem a Santa Ceia, para todos os que, deixa eu ver o que mais, o que fazem campanhas, para todos que levam o martelinho da justiça, que tomam a água do Rio Jordão, para todos os que recebem óleo na cabeça, para todos os que são batizados em água, para todos, irmãos. É para todos esses aí? Não, é para todos que creem. Apenas crer. Eu creio na obra do Senhor Jesus Cristo, que fui justificado, perdoado por Cristo Jesus quando Ele morreu na cruz. Eu creio. Ele é o meu Senhor e meu Salvador. Pronto. Ah, mas assim é? Jesus disse que o jugo dele seria leve e suave. Para todos os que creem, não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por graça. Olha só, destituídos por quê, irmãos? O pecado de Adão, o pecado original, através de Adão, nós somos descendentes de Adão. Por isso que pela relação sexual do nosso pai e da nossa mãe, nós herdamos este pecado de sermos destituídos da glória de Deus, separados da glória de Deus. Por quê? Antes da cruz existia isso. Mas depois da cruz não tem mais isso. Porque Jesus já morreu para nos trazer a justificativa. Está aqui, ó.
O apóstolo Paulo, ele estava ensinando, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Antes da cruz, os que nasciam antes da cruz, nasciam destituídos, mas depois da cruz não mais. Tu creu em Cristo? Acabou. Somos justificados, nos tornamos justos aos olhos de Deus. Por quê? Porque o Senhor, Ele coloca a obra de Jesus e através dessa obra Ele nos vê justificados gratuitamente pela graça, que é a morte de Jesus, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Trata Romanos 3, 21 e 24. Amém? Vamos lá. O que era o pecado que a lei mostrava? Por quê, amados? A lei, independente da lei, a lei mostrava um pecado, ok? E o pecado que a lei mostrava, e todos que estavam sob a lei estavam com pecado, eles eram pecadores. Por quê? Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Por isso hoje nós não pecamos mais contra Deus. É isso que eu quero explicar, por isso eu coloquei 1 João 3,4. Porque João disse, todo aquele que pratica o pecado, ele o quê? Transgride a lei. O fim da lei é Cristo. Está escrito. Então não tem mais lei. Não tem mais lei para ser transgredida. Então não tem mais pecado, porque o pecado é a transgressão da lei. Imagina, e esse exemplo é bom, alguma lei que existe em nosso país. Vamos falar de uma lei, mas vamos falar da lei de trânsito. Imagina se o fim da lei chegasse, a lei de trânsito. Acabou a lei de trânsito. Assim como o fim da lei é Cristo. Cristo veio, cumpriu o que o povo de Israel não conseguiu. Ele cumpriu, por isso que ele teve que vir para cumprir o que o povo de Israel não conseguiu. Ele cumpriu e finalizou lá na cruz. O fim da lei é Cristo, significa lá na obra de Cristo na cruz. Ele cumpriu. Durante a vida dele na terra, ele estava cumprindo a lei, inclusive o batismo. O João Batista, ele estava dando um exemplo, uma profecia, porque a lei e os profetas profetizaram até João Batista, até João Batista. E João Batista, quando ele estava batizando os judeus, ele estava batizando algum gentil? Não, ele estava batizando só judeu. Não tinha nenhum gentil ali, só israelita, só hebreu, só judeu, não tinha nenhum gentil ali sendo batizado, nós gentios. Rapaz, o sistema quer batizar gentil, querendo batizar gentil com obra da lei. Meu Deus do céu. O batismo na água de João Batista era apenas um símbolo, um exemplo, uma profecia do que o Senhor Jesus faria. Nós somos batizados em Cristo, na morte dele. Esse é o verdadeiro e único batismo. Está escrito tudo isso. O verdadeiro e único batismo. Porque lá no Rio Jordão, João Batista, ele, por imersão, ele mergulhava a pessoa, simbolizando a morte dela, e voltava ela da água, simbolizando a ressuscitação. Ressurgiu, ressuscitou, nova criatura, etc. Ok? Era só um símbolo.
Sabe por quê? Porque nós também morremos com Cristo e ressurgimos na ressuscitação dele. Então, o que João Batista fazia lá no Rio Jordão, na água, por imersão, imergindo a pessoa, era um símbolo do que nós morreríamos com Cristo e ressuscitaríamos com ele. Esse é o verdadeiro e único batismo, o crente. Fomos batizados na morte de Jesus. O que o João Batista fazia era só um símbolo, uma profecia. Mais nada. Mais nada. Só que hoje, gentil, rapaz, todas, né, as igrejas evangélicas, todas cometem esse erro. Ao fazer isso, estão invalidando a obra de Jesus na cruz. Ao fazer isso, estão dizendo que o que Jesus fez, a morte dele não valeu de nada. Gálatas, quando fizer o panorama Gálatas, vamos falar sobre isso. Aqueles que querem ser justificados pela lei, de Cristo nada aproveita. Cristo não serve para nada para eles. Estão separados de Cristo. Aleluia. Caíram da graça. Rapaz, Gálatas foi a carta do apóstolo que estremeceu a minha alma, o meu espírito e o meu corpo. Foi quando eu fui concebido na graça. E foi, amados, foi através de um site que tinha faíscas da graça. A graça profunda mesmo, o alimento sólido, foi no MGA. Mas quando eu li Gálatas 1, 2, e depois toda a carta aos Gálatas, Gálatas 2, 3, 4, 5, eu fiquei estremecido, falei, meu Pai do céu. Diz Gálatas, aqueles que querem ser justificados pela lei,